Olá, eu sou a psicóloga Daniela Ferreira, terapeuta cognitivo-comportamental, especialista em saúde mental e atenção psicossocial, e hoje estou aqui para a gente falar um pouco sobre prevenção do suicídio. Setembro é um mês que nós, profissionais da saúde, voltamos a nossa atenção para a prevenção e pós-venção do suicídio. E por que setembro foi escolhido então? Para ser o mês onde os profissionais de saúde dedicam uma maior atenção a esse tema. Há alguns anos, no mês de setembro, uma pessoa cometeu suicídio e ela pegou de surpresa tanto os familiares quanto os amigos. Ninguém desconfiava que essa pessoa estava em sofrimento mental. E no velório, então, dessa pessoa, desse ente querido, os familiares e amigos decidiram distribuir alguns cartões com frases, né? Alguns cartões na cor daí também amarela e com frases de apoio mesmo emocional, para que se houvesse alguém ali que estivesse em sofrimento mental, que essa pessoa buscasse ajuda, que não sofresse em silêncio, como aconteceu então com aquela pessoa que eles estavam velando no momento. Então, por isso, em setembro, nós voltamos a nossa atenção a esse tema, falamos mais disso para a sociedade, desmistificando, né? Tirando esse tabu em torno do tema suicídio, em torno do tema sofrimento mental. A Organização Mundial da Saúde entende o suicídio como ato deliberado de tirar a própria vida. Esse ato, ele vem como resultado de diversos fatores, não só psicológicos, mas também psiquiátricos, biológicos, culturais, fatores sociais. Então tem muita coisa que pode sim influenciar uma pessoa a pensar, planejar ou até mesmo cometer suicídio. Quando nós pensamos em suicídio, existem fatores de risco e fatores protetivos, né? Fatores que vão aí evitar ou buscar, pelo menos, atenuar os estressores, né? Sejam biológicos, sociais ou mesmo emocionais, para evitar que a pessoa, então, se machuque ou cause até mesmo a própria morte. Nós vamos começar agora a falar pelos fatores de risco. O que são fatores de risco para suicídio? Dentre os vários fatores de risco para suicídio, nós temos depressão. O quadro depressivo, ele é um denominador comum, né? Ele está presente na maioria dos casos onde se comete suicídio. Então, é algo assim que nós temos que dar uma atenção bastante significativa, né? Para quando a pessoa está demonstrando reações, comportamentos de uma pessoa depressiva. E que reações são essas? Irritabilidade, isolamento, pouca vontade de se comunicar, anedonia, que é assim, não consegue se ver feliz com nada. Nada alegra a pessoa, nada deixa ela feliz. A baixa autoestima também é um fator de risco. A presença de um transtorno alimentar, né? Transtornos mentais, como um todo, eles acometem a saúde mental da pessoa, né? Então a gente precisa estar atento a isso. A presença também de uma doença crônica, então a gente pode pensar num paciente renal, num paciente oncológico, um paciente que tem dor crônica. Estar submetido a normas muito rígidas, muito fechadas, né, a normas institucionais, sejam de que instituições forem, né, isso também é um fator de risco para suicídio. Ter um familiar próximo com transtorno bipolar, transtorno depressivo maior ou que seja alcoolista, também se configura como fator de risco para suicídio. Ter um membro da família que se suicidou também.
ter passado por um evento traumatizante, um evento recente, ter sofrido ou testemunhado violência física ou sexual, ter sido vítima de bullying. A não aceitação do próprio corpo também leva a pessoa a ter pensamentos de autoextermínio, crenças e fantasias com a vida após a morte, né? Então, é sim um ponto positivo a gente poder pensar que dentro das filosofias religiosas de que existe uma outra vida, de que há esperança. Em certo modo, isso é um fator protetivo, porque dá um sentido também para essa existência, no sentido de que a gente não entende a vida aqui como a finitude, né, da nossa existência, então a gente buscamos ser pessoas melhores, agir com o outro de uma forma melhor, sabendo que não acaba aqui, né? Que quem a gente é aqui vai repercutir em onde a gente vai morar lá na frente, mais ou menos isso. Então isso de certa forma acalenta, né, o espírito e molda em certo grau as atitudes das pessoas. Porém, e isso se trata então de uma distorção cognitiva plausível de ser trabalhada em terapia, mas se a pessoa passa a olhar para essa vida após a morte, né, como algo assim muito perfeito, né, que se ela morrer, então ela vai ter uma vida melhor. Isso pode sim se configurar como um risco para a saúde dela, para a vida dela em si. Uma gravidez na adolescência ela também é um fator de risco, problemas em relacionamentos afetivos, rompimentos de casamento, de namoro, ou mesmo de amizade, que era assim muito significativo na vida da pessoa, também são fatores de risco. Ter vivido, né, a morte de um familiar ou de alguém próximo, separação dos pais, um bichinho de estimação, já, né, que tem muito amor, muito tempo já na família, também é fator de risco. Mudanças bruscas, né, de cidade ou até mesmo, né, receber um diagnóstico, então, ou sofrer um acidente, mudou a vida da pessoa, isso tudo configura como fator de risco. E aí, assim, ter uma visão romântica sobre a morte, né, aquilo que eu estava falando anteriormente, é ter uma visão da morte como uma oportunidade, uma segunda oportunidade, de que a vida vai ser melhor, no céu, onde quer que seja, né? Isso se configura como fator de risco. Outra questão que nós precisamos colocar aqui também, que a facilidade de meios para cometer o suicídio, ela se configura também como fator de risco. O descobrimento ou a não aceitação de uma identidade sexual que ela não seja muito aceita socialmente. Atitudes desesperançosas com relação ao futuro, falta de planejamento, ela causa também um sentimento de vazio na vida da pessoa. Isso leva ela a pensar, então, por que que eu tô aqui? O que que eu tô fazendo aqui, né? Já que não tem um propósito. Então, existe sim a necessidade de construção de um propósito. Ser traída por uma pessoa querida, é um fator de risco, sentimento de não pertencimento, e por isso a importância de todos nós estarmos inseridos em grupos sociais, sejam em ONGs, em igrejas, em eventos comunitários, escolas, cursos. Nós precisamos estar inseridos em sociedade para nos sentirmos pertencentes, né? Ter acesso a informações inadequadas também pode ser aí um fator de risco. Então, grupos no Facebook que disseminam informações sobre como cometer suicídio, por exemplo. Então, é uma questão aí
para estar atento com os adolescentes, principalmente. E quando a gente pensa em suicídio, tem algo anterior a isso, que é importante a gente falar também, que é o comportamento autolesivo. O suicídio, ele é o ato de tirar a própria vida em si. Mas o comportamento autolesivo, ele não necessariamente evolui para o suicídio. Entretanto, é muito comum que a pessoa perca a medida, perca a mão. Num ato autolesivo, pode ser que essa pessoa cometa o suicídio sem a intenção de cometê-lo. O ato autolesivo, então, se configura como uma atitude de infligir sofrimento ao próprio corpo, né? Autolesões no próprio corpo, né? Então, existem diversas maneiras de se fazer isso, desde descamar as peles do corpo, arrancar as pontinhas dos dedos, né, que é mais comum, como morder os dedos, arrancar pelinhas do corpo, do pé, cutucar, tudo isso se configura autolesão. Porém, a intensidade muda de caso para caso. E quando a gente está pensando num sofrimento mental, quando a gente fala suicídio e ato autolesivo, vem na cabeça cortes, geralmente, né? Mas ele se apresenta de diversas maneiras, queimaduras, tomar medicação, diversas maneiras. E a gente precisa estar atento a isso também, porque demonstra uma necessidade intensa de dar vazão ao sentimento que a pessoa está sentindo, né? Então, a pessoa geralmente ela é acometida por uma angústia, né? Um sentimento de angústia, quando ela não consegue nomear o que ela está sentindo. É nesse espaço que a terapia age, o terapeuta vai auxiliar essa pessoa a identificar o que ela está sentindo, a dar nome, a dar um espaço para essa dor, a reconhecer essa dor, para que ela não precise manifestar a dor no corpo onde seja visível, né? Porque quando ela não é olhada, ela não é reconhecida psiquicamente, ela precisa se tornar uma dor visível, né? Então, o ato de se autolesionar, ele de certa forma traz alívio para quem comete, né? Porque pelo menos agora eu tô vendo onde dói. Pelo menos agora eu sei dar um nome para isso. E essa dor aqui me distrai da outra dor aqui, né? Então é como querer enganar o cérebro, querer compensar, né? E nisso pode sim que a pessoa passe um limite ali que acabe tirando a própria vida. Então é importante a gente olhar para isso. Existem também atos que são chamados autodestrutivos, não necessariamente autolesivos, mas, por exemplo, dirigir em alta velocidade, não cuidar da própria saúde. Então eu sei que eu tenho uma doença, eu tô vendo ela se agravar, mas eu não quero fazer tratamento. É de certa forma se suicidar, né, aos poucos. Então é um ato autodestrutivo. Eu vou falar um pouco sobre alguns sinais comportamentais de uma pessoa que pensa em suicídio. Sinais comportamentais, Dani, o que é isso? A maneira como a pessoa se comporta, né? Não o que ela fala em si, mas os comportamentos que ela emite. Em casa, na escola, no grupo. O que eu tô vendo dessa pessoa no corpo, na forma como ela age, que pode dizer para mim, olha, eu preciso prestar atenção nisso aqui. Atitudes violentas, comportamentos de rebeldia,
afastamento da família e dos amigos, né? Então a pessoa ela vai se isolando e ela fica irritadiça, reativa, né? Isso é um sinal de alerta. Mudança nos hábitos alimentares, ou ela tá compulsiva, ou ela tá fazendo uma restrição alimentar. Alterações no ciclo de sono também, fugas de casa, mudanças marcantes no traço de personalidade ou padrões de comportamento, um tédio constante, né? Aquela falta de sentido que eu estava falando agora há pouco, dificuldade de concentração, um descaso, um desleixo com a própria aparência, né? Então, não tomar banho, não se pentear mais, um autoabandono, sabe? Queda no desempenho do trabalho, desempenho escolar, também é um indício. Uma má conduta nos ambientes sociais onde ela está inserida, né? Seja na sala de aula, no trabalho, faltas repetidas, fadiga, um cansaço, né, extremo, repetidas reclamações de problemas físicos, intolerância com as pessoas, atitudes agressivas, irritabilidade, dificuldade em receber elogio, de receber um presente, mudanças rápidas de humor, oscilações de humor muito rápidas, expressões intensas de raiva, perda de prazer em atividades usuais, que é a anedonia que eu falei outra hora, desejo de vingança, uma tristeza profunda, falta de sentido na vida, que é o propósito, a perda da fé ou um questionamento sobre o que acontece depois da morte, impulsividade, despedidas dos amigos e parentes. Isso pode vir por meio de cartas, bilhetes ou algumas falas, né, de agradecimento, de que você possa entender que a pessoa está ali fechando um ciclo. Desapego de objetos importantes, então a pessoa começa a doar suas coisas, ou vender algumas coisas, ajeitar algumas coisas, né, para não deixar problemas para os outros. Resolução de pendências, né, que a gente chama. Apresentar sinais de psicose, né, então alucinação, desorientação, pensamentos bizarros, estranhos, que não fazem sentido. Parecer feliz, assim, subitamente, mesmo depois de um episódio depressivo, assim, um comportamento, então, que não faz muito sentido, que não condiz com a realidade do que está acontecendo. Ficar atento também. E aí, a gente, depois de ver tudo isso, né, de ver sobre comportamento, sobre fatores de risco, a gente precisa, então, saber o que fazer com tudo isso, né? Como que, se a gente vê um adolescente, uma pessoa passando por isso, como que a gente pode conversar, então, com essa pessoa a respeito de ela quer suicídio? Não. Será que ela tá pensando nisso? Será que essa pessoa está em sofrimento mental? Então vamos conversar agora a respeito de como conversar com uma pessoa, como conversar com um adolescente sobre suicídio. Bom, a primeira coisa é se colocar disponível. Disponível para quê? Para ouvir. Porque é muito difícil, às vezes, a gente ouvir coisas que nós não queremos, né? Porque quando a pessoa começa a falar, vão vir emoções que talvez nós tenhamos dificuldade de lidar. Mas se a gente dizer, olha, não chora, não fica assim, e fechar, portanto, essa abertura que a gente deu, provavelmente essa pessoa não vai conseguir falar mais. Então, é se colocar disponível e acolher aquilo que vier naquele momento. É claro que a gente não precisa dar conta daquele conteúdo, para isso existem os profissionais da saúde mental. Fazer um acolhimento, todos nós podemos fazer, né? Mas o tratamento a gente não precisa dar conta mesmo. Assim como a gente não precisa dar conta de fazer um canal num dente, de fazer uma cirurgia, de uma cesárea em alguém. Para isso existem os profissionais
capacitados para isso, né? Aqui é só um acolhimento, uma abertura para o diálogo, para a conversa, para a pessoa se sentir ouvida, se sentir vista, né? E sentir que aquilo que ela está emocionalmente sentindo é considerado pelo outro. Então, assim, demonstrar essa abertura, ouvir com respeito, ouvir com atenção, né? Não mexendo no celular, não interrompendo, dizer, não, peraí, deixa eu só estender essa roupa aqui, já venho terminar de te ouvir. Porque isso, emocionalmente, a pessoa vai se sentir inibida, né? Vai dizer, nem tem tanta importância assim, né? Nem tenho tanta importância, senão ele não teria me interrompido, né? Então, assim, usar uma linguagem acessível, principalmente se for falar com uma criança, com um adolescente, ter atitudes que promovam confiança, né? Como essa que eu disse agora, de não interromper, né? Atitudes que façam com que a pessoa se sinta segura nesse ambiente de fala com você. Convidar a pessoa a refletir sobre aquilo que ela está dizendo. Adotar uma postura tranquila e receptiva, né? Manter a curiosidade respeitosa, né? O que é isso? É não invadir o espaço do outro, né? Então a pessoa está demonstrando que não consegue falar mais, que não consegue ir mais fundo naquele assunto, então não insistir, né? Não consegue dar detalhes, não precisa, né? Eu tô aqui para o que você conseguir, para o que você desejar dizer. E é isso, né? Sem ser invasivo, sem causar mais violência, mais dor, mais sofrimento, certo? Compartilhar memórias e experiências de vida com essa pessoa é importante. E por que que eu falei tudo isso, né? Porque para a gente abrir espaço de fala, primeiro a gente precisa construir espaços de escuta. A gente precisa construir espaços de escuta. Quando a gente for capaz de ouvir, certamente vai ter alguém perto de nós querendo falar. E isso é muito importante. Isso é muito importante para que não passe desapercebido um caso de sofrimento emocional, né, um sofrimento mental, de ideação suicida, próximo de nós e a gente não vê. A gente só vai notar se tiver espaço interno em nós, né, para essa percepção, para esse olhar, para essa escuta. E percebendo alguns desses sinais, o que a gente pode fazer então? Nós podemos oferecer ajuda acionando uma rede de apoio para essa pessoa. Porque quando a gente fala em tentativa ou ideação suicida, não existe a possibilidade de trabalhar sozinho com a pessoa. Emocionalmente não se dá conta e também porque é impossível a gente ter mais de dois braços. Nós não somos um polvo, eu costumo dizer. Nós não damos conta, assim como o terapeuta tá ali com o paciente uma vez na semana, 50 minutos. Ele vai dar conta da semana inteira do paciente? Não vai dar conta. E a mãe que deixa a filha na escola, vai dar conta? Não. Então, para isso, a gente precisa acionar a rede social dessa pessoa. Professores, familiares, amigos, próximos, toda a rede que possa auxiliar, que possa ser protetiva e que possa, em caso de uma emergência, ligar, avisar, saber o que está acontecendo, saber que não é para deixar essa pessoa só, né? Então essa rede, ela precisa estar atenta. Quando a gente pensa em saúde pública, é importante que a UBS esteja sabendo, que as ACS estejam sabendo, aquelas mulheres que visitam a casa da gente, que elas estejam sabendo, os médicos dessa pessoa. Então a gente precisa de toda uma rede de apoio
que envolve sim profissionais de saúde mental, mas não se limita a isso. Outro fator muito importante é o ambiente familiar. Por quê? Essa pessoa pode ter uma rede de apoio enorme, presente e bem engajada no processo terapêutico de cura dessa pessoa, mas dentro de casa ela tem um ambiente familiar destrutivo, que pode inclusive ser um dos causadores, um dos disparadores desse desejo de morte. Então, o ambiente familiar, ele é muito importante para a construção e para a manutenção dessa saúde mental. É um dos pilares mais importantes, porque os profissionais podem fazer todo um trabalho fora e chega dentro de casa, ele é desmanchado praticamente. Se a família não tá ali para somar, né? Para somar nesse autocuidado. Então, a família é um dos principais pilares. Nós temos também o tratamento medicamentoso, que ele é feito com o psiquiatra nesses casos, e que é importante. Ele é importante porque ele promove uma contenção química, uma contenção biológica, é isso que eu quero dizer com química, né? Na impulsividade da pessoa de cometer algo contra a própria vida. E quando a pessoa já está mais centrada, fora do risco, é aí que a terapia age, né? Então, a medicação e a terapia, elas caminham juntas nesses casos. Outra questão importante é a fé, o desenvolvimento de uma fé, né? Isso é muito importante. Lembra que eu falei lá no começo? No sentido de que a pessoa, se ela tem essa ideia de que a nossa vida não é finita, de que não acaba aqui, de que o que a gente planta aqui a gente colhe ali na frente, talvez ela não cometa suicídio por pensar, poxa vida, isso vai ter uma implicação a nível espiritual. E não só isso, né? A fé, seja ela qual for, ela promove também aquele sentimento de pertencimento. Eu pertenço a um grupo, né? Eu faço parte de algo que dá sentido para minha vida. Então entra na questão do propósito também, né? Não só a fé promove isso, né? A questão do sentido. Estar em uma instituição, em um grupo, promove esses sentimentos que são muito protetivos para nossa saúde mental. Bom, eu gostaria de agradecer então por esse espaço de escuta. Muito obrigado pela atenção de vocês e quero me colocar à disposição para ouvi-los. Se tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo. Deixo aqui o meu WhatsApp. Vocês vão ser muito bem-vindos e acolhidos. Um abraço.